Eu olho ao redor e digo que é uma grande alegria estar com vocês. Tantos amigos que vieram de longe para estar conosco aqui na Conferência G3. É uma honra para mim poder pregar sobre esse tema. Dr. Josh Buice, fundador da G3, foi extremamente generoso ao longo desses anos, comigo e com o Daryl, nos ajudando em nosso podcast. E agora, para mim, ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus é uma honra. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre os comentários que o Scott fez, mas eu não vou fazer não. Só dessa vez. Dessa vez eu não vou fazer. Eu gostaria de dizer que é um grande prazer de compartilhar ainda aqui fora do meu espaço com o meu irmão Scott. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 6. E quando você abrir a palavra e encontrar a passagem, se você puder, eu gostaria que você ficasse de pé. Essa é a palavra de Deus. E ela diz o seguinte: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenham de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estamos prontos para unir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e louvamos pela sua palavra suficiente na vida de todo crente. Suficiente para todo mundo, se eles quisessem. Mas nós nos prostramos e entendemos a magnitude e o peso dessa verdade. Minha oração é que nesse tempo juntos possamos abrir nossos olhos e que seu Espírito nos ilumine e coloque em nossos corações, e que sejamos para sempre mudados e transformados por ela. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. O que estamos lendo nesse texto das Escrituras é a carta aberta de Paulo aos falsos mestres da igreja de Corinto. Esse trecho da Escritura começa dizendo algo que é muito dito sobre os falsos mestres. Como lemos aqui no capítulo 10 de 2 Coríntios, o primeiro verso começa essa linha de raciocínio e argumentação contra os falsos mestres. Ele não completa essa linha de argumentação até o final do livro, no capítulo 13. Aqui é a conclusão do livro de Paulo, capítulos 10 a 13. Ele repete sobre a responsabilidade de ser corajoso quando ausente e humilde e vulnerável quando presente. É aqui que ele começa admoestando os falsos mestres, para examiná-los a fim de saber se estão na fé. O interesse sobre essa afirmação é que é uma oportunidade para aqueles que estavam guerreando contra o apóstolo Paulo. É uma oportunidade para arrependimento. É uma oportunidade para eles saírem da injustiça e virem até a justiça.
Eu acho isso muito interessante. Eu não sei se você já teve um inimigo que queria te machucar, que quisesse te fazer mal. Você não ia querer que essa pessoa viesse ao conhecimento da salvação em Cristo. Você ia querer que ela sofresse algum dano. Mas não é o que vemos na demonstração de Paulo aqui. É impressionante quando você reflete sobre isso. Você fica maravilhado com a demonstração de ousadia da parte de Paulo aqui. Mas ao mesmo tempo ele também demonstra muita humildade. Você deveria ficar impressionado com o fato de que Paulo está operando debaixo da autoridade apostólica, mas ele é absolutamente temperado com humildade e com o coração amoroso de um pastor. A igreja de Corinto, que Paulo amava desde o seu início, cuja origem está em Atos capítulo 18, verso 11, quando Paulo está ali os encontrando pela primeira vez, ele percebe algumas conversões, então decide ficar com eles por algum tempo. E outros vêm, recebem o conhecimento da salvação. Geralmente a gente pensa em igrejas em termos de prédio ou salão ou algo parecido, mas não é o que está acontecendo aqui. As pessoas estão vindo para uma fé salvadora em Cristo. Como resultado, Paulo teve um relacionamento profundo com essas pessoas. Paulo era bastante apaixonado pela igreja de Corinto. Digo isso em ambos os sentidos. Amava os que seguiam a Cristo, mas também tinha dor de cabeça e lamento. Em 1 Coríntios, Paulo fala a respeito das divisões e partidos que foram trazidos pelo que eu chamo de início de cultura do pastor celebridade. Havia uns que diziam: sigo Paulo, eu sigo Pedro, eu sigo Apolo, e ainda aqueles que falam: eu sigo Cristo. Esse é o começo do que vemos por aí. Pessoas que encontraram um mestre, se afeiçoaram a ele, e como resultado eles estão ansiosos por promover esse mestre em particular. Estão ansiosos por advogar por esse mestre. Ao mesmo tempo, por outro lado, existem os falsos mestres. Eles vieram para desafiar a autoridade de Paulo. Eles estão ali para diminuir o que Paulo tem a dizer para os crentes em Cristo. Paulo, mais adiante, dá a esses falsos mestres um termo próprio. Ele os chama de super-apóstolos. Isso não é um elogio. Esses homens estavam querendo usurpar a autoridade que Paulo tinha somente pelo fato de ele ser um verdadeiro apóstolo. Além disso, Paulo fala sobre a imoralidade sexual da igreja e inúmeros erros que faziam parte do culto de Coríntio. Depois dessa carta e de uma visita breve, Paulo deixou Corinto. E ele esperava lhes fazer outra visita, mas antes disso, ele escreve essa importante carta. Essa carta é conhecida como a Carta Dolorosa ou a Carta das Lágrimas. Essa carta é citada em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, onde Paulo escreve o seguinte: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Isso é inacreditável. Dado a natureza de relacionamento que Paulo tinha com essa igreja, eles receberam os falsos mestres e rejeitaram a Paulo. E ainda assim ele deixava a cidade e escreve essa carta no caminho, apesar da falta de consideração com que foi tratado. Porém, foi somente depois de um relatório de Tito, que lhe trouxe boas notícias em tempo oportuno, que Paulo percebeu que talvez sua carta tivesse produzido arrependimento. Nós vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 8 e 9. Paulo escreve, depois desse ponto, a carta que estamos lendo chamada 2 Coríntios. A seção da Escritura, que estamos no capítulo 10, Paulo se dedica a escrever para esse remanescente.
esse remanescente de falsos mestres que ficam sentados observando. Eles notam o arrependimento da igreja de Corinto, eles notam que as pessoas se arrependem e se voltam para a verdade da palavra de Deus. Como resultado, esses falsos mestres sentam e esperam a hora certa. Eles esperam a oportunidade para voltar e agir e tirar vantagem de alguma fraqueza nessa igreja. O título da minha mensagem é A Cultura e a Suficiência da Escritura. Dado a natureza do que vemos na cultura, o título me parece ser necessário. Nós estamos cientes que hoje em dia vivemos uma cultura pós-cristã. Vivemos em um mundo que tenta evitar o fato de que tivemos influência da ética judaico-cristã. O problema, no entanto, não é a cultura. Nós esperamos o mundo fazer o que faz. A gente espera que o mundo seja mundano. O problema é que a igreja não está tendo mais influência no mundo. E o contrário é verdadeiro. A cultura está tendo grande impacto na igreja. Temos que ter em mente que precisamos saber onde estamos e o que estamos fazendo. Nós percebemos muitos púlpitos fracos, com pastores e líderes se curvando diante de questões culturais. Tudo isso sob o pretexto de se manter relevante. Acho que temos muito a aprender com o exemplo do apóstolo Paulo nessa seção da Escritura, em sua abordagem aos falsos mestres, particularmente o ensino falso de seus dias. E acredito que podemos fazer uma aplicação apropriada aos nossos dias. Quando você pensa no hoje, qualquer cristão que professa confiantemente a suficiência da Escritura, especialmente no que se refere à batalha contra a cultura, eu me refiro aos temas de gênero e fluidez de gênero, sexualidade bíblica e até mesmo os temas que se relacionam a proteger e fazer avançar a vida humana. Todos que abraçam essa visão são adversários do mundo. Qualquer afirmação que professa a suficiência da Escritura para abordar esses temas declara guerra contra a cultura. Irmãos e irmãs, eu tenho que ser claro. Os nossos dias precisam de uma demonstração de convicção cristã, onde os seguidores de Cristo estão equipados com a palavra de Deus. E, quando necessário, estão dispostos a sacrificar pelas suas crenças. Eu quero ser claro aos ouvidos de todos aqui, especialmente aos que estão nesse salão, ouvindo a minha voz. Eu quero dizer claramente, nós estamos em uma guerra. Agora, a ideia de que estamos em guerra pode ser desconfortável para alguns. Aos que estão ouvindo isso pela primeira vez, isso pode te fazer parar para refletir e dar um embrulho no estômago. Eu servi como militar por anos e ver a Guerra do Golfo acontecer, apesar de sermos treinados para a guerra, entender o meu papel, toda vez que eu vi o barulho da guerra acontecendo, eu ficava nervoso. Era desconfortável. Isso me embrulhava o estômago. Minha esperança em compartilhar essa declaração com você é que te faça parar para refletir. Fazer-te parar para refletir sobre onde estamos em nossa cultura atual. Cristãos, por séculos, sempre entenderam essa verdade. A fé, uma vez dada aos santos, sempre estará em conflito. Essa não é uma ideia nova para eles. Definitivamente não. Essa batalha em que estamos é uma guerra. No entanto, nossa guerra é travada de um jeito diferente.
Em seu livro Um Corpo de Divindade, do puritano pregador Thomas Watson, ele diz: o cristão é um militar. Ele luta as batalhas do Senhor. Ele carrega a sua bandeira. Embora ele aguente o calor da batalha e as balas voam por sua cabeça, ele luta por uma coroa. O autor inglês John Foss diz: príncipes, reis e outros governadores do mundo usaram sua força e poder contra a igreja. Ainda assim, ela continua a aguentar e segurar a sua herança. Em seu comentário sobre 2 Coríntios 10, João Calvino escreve o seguinte: a vida do cristão é uma batalha perpétua. Qualquer um que se dedica ao serviço de Deus, Satanás não lhe dará descanso. Ele será assediado com constante inquietude. Esse homem, no entanto, é impedido de abdicar de seu posto. Ao mesmo tempo, ele não recebe coragem ou bravura para contender, porque ele não se exercitou em outra coisa senão em lutar. Então devemos levar isso em consideração, que o Evangelho é como o fogo que Satanás concentra toda a sua ira. A Bíblia está repleta de avisos de que seremos odiados e perseguidos. Os seguidores de Cristo sempre enfrentarão tribulações. A Escritura é clara quanto a isso. João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou. E se fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. 2 Timóteo 3,12, ora, quantos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 1 João 3,13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Filipenses 1,29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Como crentes em Cristo, estamos engajados em uma batalha. No entanto, essa batalha não é física. Eu acabei de ler o texto que diz que a nossa fé traz sofrimento. Filipenses 1,29. A Escritura também é clara. Paulo explica: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Seja honesto. Mais cedo, quando eu disse que nós estamos em período de guerra, alguns de vocês ficaram desconfortáveis. Mas então eu disse que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais nas regiões celestiais. Aí vocês ficaram mais aliviados. Infelizmente, essa resposta demonstra que não levamos a batalha espiritual a sério. Nós não temos uma visão clara sobre o peso da batalha no campo espiritual. A batalha espiritual não é menos séria do que a batalha física. A batalha espiritual pode inclusive custar a sua vida. A batalha espiritual vista nas Escrituras fizeram homens serem crucificados de cabeça para baixo, serem jogados no óleo quente. A batalha espiritual fez homens da história da igreja serem queimados em uma estaca, apanharem, afogados, e suas posses foram tomadas, colocados na prisão, abusados e até cortados em pedaços pelo bem do Evangelho. Hoje, no entanto, são poucos os homens que querem sofrer do mesmo modo pelo bem de Cristo e a suficiência da Escritura. Hoje, o seguidor de Cristo, com uma visão elevada da Escritura, é um remanescente na igreja moderna. Os púlpitos americanos estão lotados com palestrantes motivacionais,
superapóstolos modernos, como dito por Paulo. Eles abraçam relevância em detrimento à revelação da Escritura. Eles abraçam a autoimportância em detrimento ao autossacrifício. Eles abandonaram totalmente a suficiência da Escritura. Essa é a verdade. Uma falha de grande parte dos líderes evangélicos modernos. Isso está claro em nosso contexto moderno, com a aplicação da decisão Roe v. Wade. Uma vez que a Suprema Corte sancionou o veredito de Dobbs e Jackson, as coisas ficaram claras. Seguindo o veredito, que terminou na proteção constitucional do aborto, muitos pastores correram para os seus púlpitos para pregar. Entretanto, essas pregações estavam em desacordo à visão bíblica sobre a questão do aborto. No domingo após a decisão, Jamal Bryant, o pastor principal da Igreja Batista Missionária do Novo Nascimento. Irônico o fato de que o nome da igreja seja o Novo Nascimento, dado o seu posicionamento. Jamal Bryant subiu ao púlpito para dar a sua opinião. Ele disse: essa semana a América parou de guerrear contra as mulheres. E eu quero me posicionar e dizer a essa nação que se a América fosse de verdade pró-vida, eles iam abolir definitivamente a pena de morte. Se eles fossem realmente pró-vida, eles investiriam mais dinheiro em programas de educação. Se eles fossem pró-vida, eles se concentrariam em ajudar os dependentes químicos da nação. Se eles fossem pró-vida, fariam de tudo para que os professores se sentissem seguros nas escolas. E se eles fossem pró-vida, eles teriam mais restrições à liberação das armas nessa nação. Esse é o pastor Jamal Bryant, da Igreja Batista Missionária do Novo Nascimento. O que é realmente problemático com o que Jamal disse é que ele teve a ousadia de dizer isso no dia do Senhor. Ele teve a ousadia de subir no púlpito, se apropriar dele e proferir uma opinião totalmente oposta à cosmovisão bíblica. Existem tantas coisas que são problemáticas aqui. Ao invés de se apegar à suficiência das Escrituras, Jamal Bryant evocou as palavras de uma deputada americana chamada Maxine Waters. Então imagina que você esteja sentado no banco dessa igreja e o seu pastor não pede para que você abra sua Bíblia em João, Marcos, Lucas ou o Evangelho de Mateus. Ele não pede para que você abra em 1 Timóteo, mas cita a fala de uma deputada à congregação. E eu não vou nem entrar no mérito de Maxine Waters. Isso é outra conversa. Bryant disse isso. Eu apoio a matriarca viva do movimento, Maxine Waters, que disse que eles declararam guerra a 32 milhões de mulheres dessa nação. É interessante, não? Que ele não tem problema em usar a palavra guerra para delimitar as linhas da batalha. E infelizmente ele está ao lado errado dessa batalha. Antes de continuar o culto, na Igreja Batista Missionária do Novo Nascimento, o culto no qual, depois dessas declarações, teve a apresentação de crianças ao Senhor, Bryant exortou a congregação, dizendo isso: as mulheres são focadas, elas não param até conseguirem o que querem. Isso pode parecer um comentário bondoso para suavizar uma declaração mais séria da parte de Bryant. Eu quero que vocês considerem o que ele está dizendo aqui no contexto. A mulher não vai parar
até matar o seu filho que está no ventre. É o que ele está dizendo. O que nós estamos vendo é um superapóstolo moderno, da forma em que Paulo definiu o termo. Ele diz o que for necessário para conquistar uma multidão que tem comichão nos ouvidos, que fez para si um mestre disposto a falar o que eles querem ouvir. Existe muito a ser dito sobre a declaração de Jamal Bryant. No entanto, em um esforço para fazer com que o texto diga aquilo que ele quer dizer, nesse ponto é importante que eu diga o seguinte: é falsa a premissa de que um posicionamento pró-vida seria contra o aborto por um lado e seria contra a pena de morte de outro. O posicionamento pró-vida entende que a pena de morte é proferida contra os crimes mais brutais. Os expoentes pró-vida advogam a pena de morte para assassinos convictos, por conta do alto valor que tutelamos a vida humana inocente. E esse posicionamento não é uma ideia nova, nem é algo que criamos ou começamos a defender de repente. É encontrado no Antigo Testamento, Levítico 24:17. Quem matar alguém será morto. Além disso, o bebê no ventre não cometeu nenhum crime que seja digno de morte. Outra área em que os evangélicos têm recebido o falso ensino é na área da idolatria à etnicidade. Idolatria à etnicidade, ou à cor da pele, ou que alguns chamam de raça. Eu chamo essa forma de idolatria moderna de ministério da melanina. O ministério da melanina. Que bagunça. O que segue desse ministério é um apelo à reconciliação racial, como se o sangue de Cristo não fosse suficiente para nos reconciliarmos com Deus e uns com os outros, como afirmam as Escrituras. E na busca por uma reconciliação maior, a Convenção Batista do Sul substituiu a teoria crítica racial com uma nova ideia, que eles chamam de teologia racial do reino. Essa abordagem à reconciliação racial são oferecidas nos escritos de homens como Tony Evans, o pastor da Igreja Comunidade Bíblica Oak Cliff, em Dallas, Texas. E em seu livro Teologia Racial do Reino, Evans usa e abusa de um exemplo para falar sobre racismo estrutural. Ele diz isso. Pense em um velocista, onde alguns atletas queimam a largada ou podem começar em outro ponto da pista mais à frente de outro grupo. O outro grupo fica o tempo todo tentando alcançar o da frente. A corrida não é igual para todos. Evans continua. Essa ilustração pode fazer você ter mais empatia por essa realidade histórica de racismo estrutural. Agora, as falácias associadas a esse exemplo abusivo são inúmeras. Primeiro, ninguém começa a vida ou raça em uma posição igual a de todo mundo. Todos temos dons diferentes, talentos, níveis de inteligência. E alguns têm 2 pais, enquanto outros têm apenas um. Alguns nascem em famílias abastadas e ainda assim fracassam na vida. Outros nascem em famílias pobres e, apesar de suas desvantagens, eles têm sucesso. Como uma pessoa começa a vida pode ser útil, mas ninguém terá o mesmo desfecho, ainda que tenha nascido com iguais vantagens, como Evans e outros preferem acreditar. Essa ideia utópica de que se não fosse pelo racismo estrutural, todos nasceríamos no mesmo ponto de partida, é simplesmente um mito. Para desacreditar esse mito, basta olhar os irmãos de uma mesma família, ou gêmeos idênticos nascidos de uma mesma família.
Eles têm as mesmas oportunidades, mas desfechos totalmente diferentes. Segundo, nem todos estamos correndo a mesma corrida. Vamos supor que Evans usasse a escritura ao invés da cultura pop, ou analogias da cultura pop. Ele poderia ter lido a conversa de Paulo com Timóteo. Como Paulo escreveu: eu lutei o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, 2 Timóteo 4:7. A corrida de Paulo só tinha ele como competidor. Deus colocou os obstáculos e vantagens que Paulo teria ao longo da jornada. E ele fez isso para conformar Paulo à imagem de Cristo. Nossa preocupação não deveria ser os avanços temporais ou desvantagens que percebemos ser vivenciadas. A nossa preocupação deveria ser: nós estamos sendo formados à imagem de Cristo? Essa é a corrida que Deus nos deu para correr. Como mencionei ontem, existe uma igreja negra. E isso não está apenas nesse contexto. Infelizmente, eles também têm representantes em nossos círculos em específico. Embora eu só tenha tempo de mencionar esses dois homens, eles não estão sozinhos. Eu podia passar horas só exemplificando essas ideias sobre fluidez de gênero, masculinidade tóxica, questões relacionadas a, ouça isso, sensibilidade ao uso apropriado de pronomes em relação a gênero neutro. Eu nem sei o que isso significa. E eu acho que eles também não sabem não, hein? E pastorado feminino no púlpito, e a lista segue, vai e vai. O evangelicalismo está doente. O que precisamos é tratar esse paciente acamado com uma boa dose de soro de suficiência bíblica. O autor de Hebreus explica dessa forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra transforma o coração humano. É a palavra de Deus que esquadrinha a mente humana. É a palavra de Deus que restaura a alma. É a palavra de Deus que renova a vida de alguém. Hebreus capítulo 6, verso 19. A palavra de Deus é nossa âncora. Salmo 130, verso 5. A palavra de Deus é nossa esperança. Salmo 119, verso 62. A palavra de Deus é nossa alegria. Salmo 119, verso 11. A palavra de Deus nos mantém longe do pecado. Salmo 119 diz: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para nosso caminho. Salmo 119, verso 50. A palavra de Deus é nosso consolo. Efésios 6, 17. A palavra de Deus é uma espada. Provérbios 30, verso 5. A palavra de Deus é perfeita. Provérbios 19, 7. A palavra de Deus é sabedoria. Salmos 119, 160. A palavra de Deus é a verdade. Mateus 4, 4. A palavra de Deus nos sustenta. Lucas 1:37, a palavra de Deus jamais falhará. Davi escreveu: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é perfeito e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro,
mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilar dos favos. Se você entender o poder da palavra de Deus, a pergunta seria: aonde estão os homens dispostos a subir no púlpito e corajosamente declarar com poder que essa é a verdadeira palavra de Deus? Ao examinarmos a cultura de igreja dos dias atuais, podemos ser tentados a acreditar que nem sempre foi assim, que a batalha nem sempre foi feroz assim, que a luta nem sempre foi dura. Porém, ao examinarmos as páginas da Escritura, Paulo, nesse mesmo texto que estamos lendo, mostra uma realidade diferente. Ele nos dá 4 coisas para analisarmos a respeito de falsos mestres. Vamos olhar detalhadamente essas 4 coisas. Nós vamos considerar a humildade de Paulo. Vamos considerar a humildade em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 1 e 2. Nós deveríamos considerar a mortalidade de Paulo no verso 3. Nós vamos considerar o poder de Paulo nos versos 4 e 5a. Vamos considerar a motivação de Paulo nos versos 5 e 6. Em primeiro, consideremos a humildade de Paulo. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Esse é Paulo, o apóstolo, que tem toda a autoridade apostólica. Ele apela aos seus inimigos, os falsos mestres que tentaram tirar a sua credibilidade. Eles acusam, dizendo que Paulo é um homenzinho que só fala com ousadia quando está longe escrevendo cartas. Paulo é um batalhador que trabalha para viver e não consegue nem ao menos sustento para uma vida em que ele seja capaz de se focar em uma vida onde ele possa mais profundamente se concentrar no ministério. Ele não pode ser um apóstolo de verdade. Essa é a acusação contra ele. Essa é a acusação de seus detratores. Paulo usa essa acusação e volta ela contra eles. E humildemente diz: vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Essa é a mesma palavra que Paulo usa em Filipenses capítulo 2, versos 3 a 8, onde ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um como superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a humildade de Paulo. Agora consideremos a sua mortalidade no verso 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui Paulo está repetindo o que seus detratores disseram sobre ele. Eles o acusaram de estar na carne, tendo uma ambição carnal, um desejo carnal de autoengrandecimento. Paulo está repetindo a acusação de seus detratores. Ao mesmo tempo, não está admitindo nenhum tipo de culpa do que o acusam. Pelo contrário, a ideia de estar andando segundo a carne é simplesmente um mortal. Ele é um mero ser humano que está caminhando, como você e eu. Por humanos que somos, sendo criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas aqui, nesse plano terreno, essa não é uma acusação contra algo sexualmente imoral, mas os detratores de Paulo estavam dizendo que ele era ambicioso e queria se engrandecer. Essa acusação era inclusive a mesma que os superapóstolos estavam cometendo.
Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. A batalha da qual participamos não se propõe a fazer como nossos inimigos fazem. Nós vemos isso no texto da Escritura, 1 Pedro 3:15 a 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo. Então nós consideramos a humildade e mansidão de Paulo, a sua mortalidade. Agora vamos considerar o seu poder nos versos 4 e 5. Porque as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e qualquer opinião que se levante contra o conhecimento de Deus. O que encontramos aqui é a ideia de Paulo, que as armas que Deus nos deu têm poder divino para destruir fortalezas. Para Paulo, a sua experiência de manejar o poder divino de Deus, que destrói fortalezas, na verdade, pode ser provado pelo fato de ele mostrar a sua própria conversão. As fortalezas da mente de Paulo contra os seguidores de Cristo fez com que concordasse na morte de Estevão. Ali estava Paulo com fortalezas em sua mente, enquanto ele olhava a morte de Estevão. A fortaleza que estava em sua mente não permitia que ele dissesse que era errado, que eles não deveriam fazer aquilo. De fato, a Escritura relata o contrário, que até mesmo depois da morte de Estevão, Atos capítulo 9, versos 1 e 2, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então ele segue o seu caminho para fazer isso. E quando ele faz, o que acontece? Ele encontra o Senhor. Ele encontra a palavra viva de Deus. E as fortalezas de sua mente são destruídas. Tendo conhecido a Cristo, essa fortaleza que estava na mente de Paulo foi destruída e ele se ajoelhou diante da palavra que se fez carne. Destruindo fortalezas. A ideia de fortaleza é aquilo que se representava no primeiro século. Uma grande fortaleza era uma torre bem alta, uma grande fortificação de pedra que pretendia ser impossível de se escalar ou penetrar. Ela foi projetada para proteger uma cidade. Enquanto fortalezas na mente podem ser poderosas, elas são incomparáveis à suficiente palavra de Deus. Aqui está o problema dos nossos dias. Muita pouca gente acredita que isso é verdade. Muitos acreditam que está tudo bem, a palavra de Deus pode salvar alguém, consertá-lo um pouco, mas no final do dia, nós temos de nos deter nas ideologias do mundo e encaixar a palavra de Deus para que se torne aquilo que a gente acredita que ela deveria ser. Mais encaixável, mais relevante. Poucos pastores e líderes de igreja acreditam nisso. Sentem isso e pregam dessa forma. Independentemente de como pregam, creem e sentem, a Escritura é absolutamente clara, que a arma da palavra está lá. A evidência é encontrada em Efésios capítulo 6, versos 13 a 17, onde Paulo diz que usemos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal e depois de ter resistido, ficar firmes. Ficar firmes. Tendo vestido o cinto da verdade, vestindo-os da couraça da justiça, calcem os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é suficiente. Nós consideramos a humildade de Paulo. Consideramos a mortalidade de Paulo. Consideramos o poder de Paulo. Agora vamos considerar a sua motivação. Versos 5 e 6. Eles dizem assim: levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançardes plena obediência. A motivação de Paulo não tem que ver com forças destrutivas de guerra que resultam em morte. Pelo contrário, o desejo aqui é que até mesmo os inimigos de Paulo venham a ter um conhecimento salvífico de Jesus Cristo. A batalha de nós crentes é muito diferente. A batalha que enfrentamos não é para ver alguém morrer no tempo e espaço, ou ser jogado no inferno para juízo eterno. Nosso desejo é que eles morram para si mesmos e sejam ressuscitados em novidade de vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa motivação. Paulo não deseja a destruição de seus inimigos. Ele não deseja que eles vejam as chamas do inferno. E nem nós devemos querer também. Nosso desejo deve ser de fazer com que as armas de guerra sejam ativadas espiritualmente. As nossas armas de batalha espiritual são capazes de fazer o que nenhuma outra arma pode fazer. Pense nisso, balas e bombas não podem transformar o coração humano. É impressionante quando você percebe isso. Uma bala pode fazer o coração parar, mas não tem o poder de transformar a vida humana. A palavra de Deus tem esse poder. Se nós a usarmos do jeito que Deus quer que nós a usemos. Nós precisamos de homens hoje que façam como Paulo em humildade, que entendam a sua mortalidade. E o dia e a hora da salvação é agora. Nós também precisamos entender que necessitamos nos apoiar no poder da palavra de Deus. Nós precisamos ser motivados pela obediência a Cristo. Nós fazemos tudo o que fazemos pelo bem do Evangelho. Não é por vanglória. Nós fazemos tudo o que fazemos somente para a sua glória. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo Christus, soli Deo glória. Somente para a sua glória. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmão, proclame a palavra de Deus. Segure firme na suficiência da palavra. Faça a obra e execute o seu ministério. Amém.